Bem, o texto que a gente trouxe hoje para o nosso pequeno estudo, reflexão aqui desse projeto do CEPAC, projeto Evangelho por Emmanuel, é do livro Busca e Acharás, capítulo 42, um texto do Chico Emmanuel, Compadece-te dos teus. E no primeiro momento que a gente lê esse título que o Emmanuel deu, Compadece-te dos teus, a gente estranha, né? Compadecer dos meus, só dos meus, e os outros. E o ensinamento de Jesus, amar os vossos inimigos, perdoar as ofensas, compreensão, tolerância. Onde é que fica isso, né? No primeiro momento a gente fica, por que o Emmanuel deu esse título? Compadece-te dos teus. Compadecer é sentir compaixão, é condoer, faz parte do time do amor, é exercitar esse amor diante dos seus. Mas o amor nosso não é somente diante dos nossos, é diante de todos. Embora a gente tenha essa tendência, né? A nossa tendência é sempre fazer o benefício aos nossos. Tudo que a gente puder é para os nossos. Aqueles privilégios que a gente tem é para os nossos. O nosso carinho é para os nossos. Tudo é para os nossos. E a gente fica meio assim sem entender. E no primeiro parágrafo do texto, o Emmanuel já esclarece por quê. Ele teve uma intenção clara ao colocar esse título, Compadece-te dos teus. Ele diz que esse pedido dele pode parecer estranho. Compadecer daqueles que mais amas. É estranho. Mas ele explica, esse apelo que ele faz não poderia ser outro diante daquilo que ele pretende falar. E o que é que ele pretende falar? Que ele usou esse apelo, usou esse pedido de compadecer dos nossos. Porque ele está querendo falar da nossa relação com os nossos. O que a gente vai fazer com a nossa relação com os pais, com os filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, com todos esses, que a gente tem um afeto, mas a gente exerce esse afeto de forma doentia. Ele está pedindo para a gente deixar de exercer esse afeto doentio, para a gente consertar o nosso sentimento de amor, para a gente passar a compreender melhor. Ele diz, olha, esse pedido é porque no plano físico, não raramente, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Nós manifestamos o nosso afeto com ordem, com determinação, para aqueles que a gente quer, do jeito que a gente quer. Eu gosto se for do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu quero, eu não gosto. E aí, muitas das nossas relações que são essenciais, porque embora todas as relações sejam importantes, sejam as relações humanas e fraternas, esse amai-vos uns aos outros, tem um grupo de pessoas que vêm mais próximas a gente, que a gente tem um trabalho mais próximo a realizar. Não resta a menor dúvida que apesar da gente ter que se relacionar e amar e ter uma atitude fraterna de compreensão com todas as pessoas, porque são todos irmãos, estamos todos nesse processo de construção e de aperfeiçoamento, esse grupo que vem mais próximo da gente, a gente tem, às vezes, um compromisso maior. O compromisso nosso com os pais, com os filhos, com os irmãos. A gente veio nessa mesma família por razões. A gente veio como pai, como filho, como irmão, por algumas razões muito específicas. Razões que têm lastro na nossa história de espírito, que têm lastro no passado, e que a gente precisa resolver situações que ficaram pendentes. E que se a gente ficar exercendo esse nosso afeto dessa maneira autoritária, a gente não vai resolver essas nossas questões. Então, o pedido do Emmanuel desse compadecimento aos nossos é para que a gente tenha uma postura nova diante dos nossos, uma postura de amor. Essa postura que compreende, essa postura de humildade, e que não tem que ser do jeito que eu quero. O pai não tem que ser o pai que eu quero.
Os pais não têm que ser como eu quero. Os filhos não têm que ser como eu quero. Os irmãos não têm que ser como eu quero. A gente é tão assim que até para a gente fazer uma suposta caridade de doar alguma coisa, a gente faz para quem a gente gosta, para quem a gente quer. Para quem a gente tem uma certa animosidade, uma certa antipatia, uma certa coisa, a gente não dá. Nem roupa velha, nem nada. Como se roupa velha fosse, né? Mas não vamos entrar nisso. E aí esses nossos ficam sujeitos a esses nossos caprichos, a essas nossas imperfeições. A imperfeição do exercício do nosso afeto, a imperfeição do exercício do nosso amor. Aí o Emmanuel pede, ele começa a falar dos pais, dos filhos, dos amigos, familiares, dos queridos, que tem ligação afetiva, e de todos esses ele fala um pouquinho de cada um. E com relação aos pais, ele fala que nem sempre a gente tem o que desejava. A gente tem a evolução que a gente desejava nesses pais. Como a nossa também não é o que a gente desejava e não é o que eles também desejavam, não é, né? Ninguém, não é? E ele diz que, de qualquer forma, eles doaram o corpo. Quando ele diz que eles doaram o corpo, ele está dizendo claramente que nós somos... os filhos não são filhos. O espírito é filho de quem? Do vento, do Deus, da divindade, é filho da vida. Agora, os corpos são gerados pela genética. A genética do pai, a genética da mãe, mais alguma coisa que o espírito traz, alguma necessidade que ele traz, tudo isso somado traz o corpo que a pessoa precisa para desenvolver suas atividades, as circunstâncias necessárias da vida dele. Então cada um tem o corpo que merece, que precisa, que vai ser útil para o seu desenvolvimento. Seja o corpo que for, é sempre o mais útil. Não é sempre o que ele deseja, mas é sempre o mais útil. Porque no plano espiritual, ninguém fica limitado a atender os desejos. A questão é outra. É atender à vontade do Pai, atender à obra, atender à lei divina. E a lei divina não está vinculada aos nossos caprichos. Está vinculada à evolução. Então eu tenho o corpo que eu necessito para a minha evolução, para fazer o trabalho que eu preciso fazer. Né? E isso eu agradeço, porque a gente sabe que no plano espiritual tem a permissão dos pais para que o filho nasça. Né? Tem a aceitação, a mãe traz 9 meses tem, né, no ventre, tem todo aquele processo que no mundo espiritual ela concede, ela aceita aquela maternidade. Né? Então tem um agradecimento aí. Ele diz também com relação aos pais, da proteção, do carinho, dos cuidados na infância e etc. E se esses pais não puderam manter essa harmonia, ou se eles tiveram lutas e conflitos difíceis de superar, ama a si mesmo. Quer dizer, ele já tirou a palavra de compadecimento e trocou por amor. Ama a si mesmo, não é do seu jeito, não é como você queria, não é, né? Mas ama a si mesmo, né? Fora das suas exigências, fora das suas críticas, fora da sua vontade. Permita que ele seja o que ele é, e que ele também está em processo de construção, que ele também está na obra, né? Sem exigência, sem crítica, porque eles também se acham no caminho da evolução. Eles também se acham em obra. A gente até brincou ontem, fazendo um trabalho sobre esse texto, que nós estamos em obra. Cada um de nós está em obra. É como se fosse aquela plaquinha que eles colocavam no trânsito. Desculpe o transtorno, estamos em obra. Talvez a gente pudesse botar no colar nosso uma plaquinha assim, desculpe o transtorno, estou em obra. Porque a gente também está em obra. Desculpe a minha ignorância, eu estou em obra. Desculpe minhas imperfeições, eu estou em obra. Mas quando eu peço só a desculpa para a imperfeição, eu não estou justificando a permanecer na imperfeição. Quando eu falo eu estou em obra, eu estou dizendo, olha, desculpa a minha imperfeição, mas ela não é permanente, porque eu estou em construção. Então a minha imperfeição é provisória, porque eu estou em obra, ela vai mudar. Eu vou reformar. Quando a gente diz
desculpe o transtorno, estamos em obra, a gente está dizendo que o transtorno vai passar, que a imperfeição vai passar, porque a obra está acontecendo. Então eu digo duas coisas ao mesmo tempo. Eu demonstro humildade para reconhecer a minha imperfeição e também dou a demonstração de que estou na luta, de que estou enfrentando as minhas dificuldades para fazer o meu aperfeiçoamento. Mas Emmanuel fala dos filhos também. Compadece-te dos teus filhos. Os filhos não são o que a gente queria, não tem a profissão que a gente queria, não tem o gosto que a gente queria, não tem as escolhas que a gente queria. Quantas vezes pais expulsam filhos de casa, pais se desentendem, ficam de mal com filhos porque não obedecem aquilo que eles querem, ou a profissão que eles querem, ou a religião que eles querem, ou a namorada que eles querem, ou a mulher que eles querem. Quantas vezes, quanto transtorno que dá entre as famílias, porque uns não são como os outros querem, e quem tem autoridade maior vai impondo a sua autoridade, não tem uma fraternidade, tem imposição. Jesus não impôs, a lei divina não impõe, ela se coloca. Tudo bem que ela tem consequência que educa, mas ela não impõe, não tem constrangimento. No mundo cristão não tem constrangimento, tem ensinamento, tem consequência, tem responsabilidade. A responsabilidade ensina que todos os nossos atos têm consequências. E aí, pela responsabilidade, a gente aprende a ter mais cuidado com os atos, a aprender melhor. E os filhos são isso, né? Aquela frase do Khalil Gibran, que não é nem espírita, é um espiritualista, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. Quer dizer, o espírito não é filho do espírito, o corpo é filho do corpo, o espírito vem de longe, o espírito é da criação divina, né? E os seus filhos não são seus filhos, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. O que é essa ânsia da vida por si mesma? O processo evolutivo, a obra. A vontade do Pai é a obra é a vontade do Pai. Então, nossos filhos e nós próprios somos filhos da obra. Nós somos gerados em meio dessa obra. Nós nascemos em obra e vamos permanecer em obra. Nós nascemos num canteiro de obras. O planeta é um canteiro de obras. Nós nascemos no canteiro de obra. E a gente quer ser o dono da obra. E nós não somos o dono da obra. Nós fazemos parte da obra. Inclusive, nós temos que ser transformados através da obra. Não é fazer a obra de acordo com a nossa vontade, porque a vontade não é nossa. Aí ele fala também, compadece-te dos familiares, dos amigos, de qualquer desses, né? Que em muitas ocasiões eles têm dificuldades, têm tribulações que eu desconheço. Eu não sei da vida do espírito, eu não conheço a vida desses amigos, desses familiares, eu não sei a história de espírito deles, aquilo que eles trazem, as dificuldades que eles trazem, os resgates que eles trazem, as consequências que eles trazem. A gente tem que respeitar um pouco esse nosso desconhecimento e aceitar que as pessoas sejam o que elas são, como elas são. Não passar a mão na cabeça do erro, nem o próprio Jesus passava a mão na cabeça do erro, mas essa paciência construtiva, essa tolerância construtiva, essa que não critica, não julga, mas que também não concorda com o erro. Olha, eu não concordo, mas, né? E Jesus falava pro Judas, se você errar assim mais 30 vezes, eu vou te perdoar mais 30 vezes. Mas todas essas 30 vezes eu vou dizer que você não está certo. Não é porque eu sou tolerante e que eu vou dizer que o erro está certo. Aí não é, aí eu estou compactuando com o erro. Compactuar com o erro, não. Mas ser intolerante com o erro, também não. Então eu não sou nem intolerante com o erro e nem preciso compactuar com o erro. Porque às vezes a gente sai de um extremo e passa para outro. Tem uns pais que são intolerantes com tudo, brigam por tudo, e tem uns que são tolerantes com tudo, né? A gente conhece
esses tolerantes com tudo, esses que por causa desses filhos que viram esses príncipes e essas princesas, né? Minha filha é uma princesa, olha só o que os pais fazem com esses príncipes e com essas princesas. O primeiro erro, tira da condição comum, tira da condição de pessoas, de gente, põe na condição de exclusividade, da condição de príncipe, de princesa. Tem um príncipe para um monte de gente. Nós não somos esse príncipe para um monte de gente. Senão a gente fica achando que a gente é o príncipe e o mundo é esse monte de gente a servir o príncipe. Não tem o mundo para servir o príncipe. Nós não vamos criar príncipes e nem vamos criar princesas. Nós vamos criar pessoas. Pessoas que têm humildade. A gente não vai alimentar desde criança o orgulho, o egoísmo, a prepotência. Se os filhos, a gente tem o dever de observar desde criança suas tendências. Eu vou observar uma tendência de orgulho, de prepotência, de arrogância numa criança e vou ficar meu príncipe e minha princesa? Eu vou estar alimentando tudo isso. Não é essa a conduta. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de criar príncipe e princesa, porque agora está meio na moda, todo mundo tem príncipe e tem princesa em casa. Vai faltar povo. Né? Não tem mais povo, não tem mais gente, não tem mais pessoas, só tem príncipe, princesa, autoridade, né? Beleza, só tem isso. É complicado a gente criar exceções. Né? Nossos filhos não são exceções, exceção de inteligência, exceção de virtude, exceção de beleza. Não são exceção de nada. Eles têm seus talentos, suas vocações, suas questões, seus problemas, suas pendências, suas tendências. E é bom que a gente observe tudo isso e crie como gente, como pessoas, para criar pessoas humildes que estão em obra. Senão o príncipe acha que não está em obra. Os amigos estão em obra também. Os colegas de trabalho estão em obra também. O mundo de imperfeições como o nosso está em obra. Todos nós estamos em obra. Quem não estiver em obra está no lugar errado. Ou é o mundo que está errado? Como? Nesse mundo de imperfeições, é normal que tenha imperfeições. Então somos todos, desse mundo de imperfeições, imperfeitos, com imperfeições diferentes uns dos outros. Daí vem a necessidade da compreensão, da tolerância, do respeito, da fraternidade. Um ajuda o outro na dificuldade de superar seus problemas, suas questões. Porque muitas vezes a pessoa precisa, ele vem num resgate, ele vem numa situação de prova, de resgate difícil, e que demanda tempo para superar tudo isso. E se não tiver um acolhimento, se não tiver pessoas em sua volta para ajudar nisso, vai ser difícil. Então as pessoas precisam umas das outras nesse clima fraterno, de compreensão e etc. Não de intolerância e não de concordância com o erro. Essa é a medida que Jesus ensinou. Aí o Emmanuel, no texto, ele diz, amar, ele já não está usando mais muito o compadece-te, ele já substituiu pelo amor. E amor é um termo mais amplo. Amor é tudo. Amor é a verdade. O João dizia que Deus é amor. Então Deus não é uma pessoa. Deus é o amor. É esse sentimento do bem, de cumprimento da justiça, do dever, da fraternidade. Essa força que move tudo isso. É esse amor, que isso é Deus, é essa vontade. Né? Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Se Deus é amor e Jesus disse, eu e o Pai somos um, não era uma pessoa amiguinha. Ele está dizendo que eu estou em comunhão com esse amor. Isso pressupõe que eu também tenho esse padrão de amor. Eu tenho esse padrão de sentimento do Pai. Porque eu trago essas verdades do amor. Eu trago esse evangelho de amor, essas notícias do amor. Eu trago esse caminho do amor.
E o caminho do amor é o caminho da construção dentro de nós, desse sentimento, substituindo os nossos sentimentos inferiores, de prepotência, de arrogância, de vaidade excessiva, de uma série de imperfeições, de gula também, de um monte de imperfeições, de desequilíbrios, de dificuldades morais, de falta de virtude. Tudo isso é o que a gente veio para transformar. E tudo isso impede a existência do amor. Então, se amar, Mano diz que é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Então, amar é tudo isso, servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. E aqueles pais, aqueles filhos, aqueles outros que achavam que amar é fazer como ele quer. Eu só amo se for do meu jeito. Se não for, eu não amo. Se não for comigo, vai morrer. Se não ficar comigo, não fica com ninguém, vai morrer. E chama isso de amor. Ciúme é amor adoecido. Avareza é amor adoecido. E um monte de coisa que leva o nome de amor, que já justificou, inclusive, homicídios e etc., são amores adoecidos, amores de quem tem esse sentimento imperfeito, de quem tem esse Deus imperfeito dentro de si. E o nosso papel é tirar nossa imperfeição para que esse Deus, esse amor que é perfeito, se instale de maneira perfeita na gente. Mas como ele não se instala de maneira perfeita na nossa consciência, porque eu não tenho consciência desse amor, porque as minhas imperfeições não permitem, ocupam muito espaço dentro de mim. Por isso, quando Paulo falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, é porque essas imperfeições dele diminuíram e o amor dentro dele cresceu. Então é a mensagem de Jesus que vive dentro dele agora. Não é mais ele que vive, não é mais aquele homem velho, não é mais aquele sentimento antigo de orgulho que ele tinha, de vaidade e etc. Agora quem vive nele é um sentimento novo, um sentimento de amor. Por isso que agora não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É esse Cristo que está em sintonia com o amor, que é um com o amor. E agora eu também sou um com esse Cristo e eu também sou um com esse amor. Desde João Batista ele já falava, é preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Ele já falava que ele tinha que se diminuir para que essa mensagem do amor crescesse. E não é por nada que o Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho dessa verdade. O que é essa verdade? Ele disse algum segredo? A verdade é o amor. Então ele é o caminho dessa verdade e da vida, dessa vida plena. Por isso, seguir esse Jesus, fazer que ele ocupe esse espaço dentro da gente, que eu me diminua para que ele cresça, é viver esse amor. É trazer esse amor para a minha consciência, que a minha consciência não tem esse amor. Na minha consciência tem imperfeição. As minhas imperfeições, que contaminam esse amor. Eu recebo do alto as bênçãos do amor e etc., que é a força da vida, e ela passa por mim e sai transformada. Eu sou uma espécie de transformador. E eu transformo essa força do amor porque ela sai de mim com as minhas qualidades. Então eu transformo o amor no meu egoísmo. Sai de mim o egoísmo, sai de mim o orgulho, sai de mim o quê? Por isso é bom a gente observar nossas ações, observar o que eu falo, o que eu faço. Tudo que sai de mim é o tipo de amor que eu posso ter. É o amor que sai de mim. Aí o Emmanuel vem e fala: que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança. Que tudo que eu fizer traga para as pessoas paz, vida, alegria e esperança. Aí sim eu vou estar inspirando nessas pessoas a paz, a vida, a alegria e a esperança. Mas o que eu faço? Eu inspiro a paz ou eu inspiro o inferno das pessoas? Por onde eu passo, eu deixo esse inferno da intriga, da maldade, do ciúme, desse amor adoecido. Vida, onde eu passo, eu mato as coisas. Eu deixo as coisas mortas, tristes, sem vida.
sem virtude, porque amor é vida. E quando perde o amor, perde a vida. Por isso Jesus falava, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto menos esse amor, e esse amor amplo, entendendo a vida espiritual, está morto. Esse que só se ocupa da vaidade, do orgulho, está morto. Então, o meu amor traz a vida ou traz essa morte? A alegria, as pessoas que convivem com o meu amor, sentem a alegria do meu amor ou sentem o peso do meu amor? Ou sentem o fardo do meu amor? Ou sentem as obrigações que o meu amor traz? Ou sentem o sufoco que o meu amor traz? O meu amor traz alegria ou traz sufoco? Ou asfixia? Então o meu amor traz paz, traz vida, traz alegria, ou traz esperança? Ou a pessoa que vive do meu amor perde a esperança? Ah, não tem mais jeito. Olha só, consegui tirar a esperança de alguém. De tanto criticar, de tanto condenar, de tanto desestimular, de tanto não aceitar, de tanto combater, de tanto colocar o peso do meu amor, o fardo do meu amor, eu tirei a esperança daqueles que eu dizia que eram queridos. Aí o peso do meu amor acaba com a paz, acaba com a vida, acaba com a alegria, acaba com a esperança. E eu chamo de amor. Basta ver como são esses amores, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre as pessoas. Aí compadece-te dos teus ter uma nova postura. Não em detrimento dos outros, mas da mesma forma como a gente veio com essa missão específica diante desses mais próximos, que eles estão mais próximos exatamente por isso, porque eu tenho um dever maior, um compromisso maior. Eu tenho não é privilégio maior, eu tenho um compromisso maior. Né? E aí ele diz, olha, para a gente não permitir, não te permitas. Então quem vai permitir sou eu mesmo. Ele diz para eu não me permitir o quê? Matar as pessoas de tristeza, de falta de esperança, com o meu sufoco, com meus grilhões psicológicos, com as minhas neuroses, com o meu amor adoecido. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos. Que a minha maneira de ser, de entender, de ver, que esses não entrave a vida das pessoas. Que o meu amor não seja algema, não seja prisão, não seja só obrigação. Né? Que eu não me permita isso, que o meu amor seja acabe com a vida das pessoas, com grilhões psicológicos. E ele diz, por quê? Toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. O que é possessivo? É posse. Então toda afeição que eu acho que é minha é sinônimo de sofrimento. Vai dar sofrimento. Então não vai trazer paz, não vai trazer vida, não vai trazer alegria, não vai trazer esperança. Então como é que eu vou alimentar uma relação possessiva? Eu vou esperar essa relação possessiva virar tragédia? Como é que a gente se situa diante da vida? Né? Quantas relações possessivas que viram tragédias, que são sofrimentos. Ama e obterás a bênção do amor. É dando que recebe. Porque quem dá esse amor, né, recebe de volta esse mesmo afeto. Porque o amor é o que conquista o coração. Não é a força que conquista, não é o medo que conquista, não é o terror que conquista, é o amor. Então quem consegue trazer para as pessoas a paz, a vida, a alegria, a esperança, recebe dessas pessoas a paz, a vida, a alegria e a esperança. Também eu posso trazer o inferno para as pessoas, eu recebo esse inferno na minha convivência. Eu recebo essa falta de esperança também na minha convivência. Eu recebo essa energia de volta. E isso é justo.
Bom, que Deus nos abençoe. Esse texto é um texto muito bom, dá para refletir muito, dá para pensar muito, mas ficou aí um pouco dessa nossa reflexão, nesse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, lembrando como Emmanuel ajuda a gente a entender as palavras do Cristo, a entender o Evangelho, a entender mais a nós mesmos, a vida, né? Que Deus nos abençoe e até a próxima.